Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Eu até estou no grupo de louvor e no da escala. Eu até sei às vezes quais são os louvores que vão ser tocados aqui, mas essa semana foi tão corrido. Algumas pessoas que nos acompanham aí nas redes sociais fizeram algumas perguntas para nós. E foi até interessante de responder de como que nós estávamos conseguindo fazer tudo o que a gente estava fazendo. E sinceramente eu também não sei como responder. Eu sei que tinha compromisso e nós íamos cumprindo com eles. E então eu não olhei o que ia ser cantado esse final de semana, mas Deus é um Deus de alinhamento pleno. Aleluia. E a palavra que o Senhor irá nos ministrar nessa noite está no livro de Daniel. E nós acabamos de cantar uma canção de alguém que separou a sua vida para viver exclusivamente para um Deus. Um Deus que, através das atitudes dele, através da exclusividade de ter um coração entregue a Deus, ele não negou a sua fé. E todos tiveram que ver quem era o nosso Deus. Daniel no capítulo 6, abre a tua Bíblia comigo. Diz assim: e pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reinado. Preste atenção, amém? E pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 príncipes, que estavam sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais desses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Até aqui por enquanto, mas você fica com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 6. Pode assentar-se aplaudindo ao Senhor Jesus, por essa palavra. Queridos, essa história de Daniel vai falar sobre um rapaz que escolheu ter a sua vida totalmente para Deus, a tua vida exclusivamente em Deus. A Bíblia vai dizer que Daniel ele chegou à Babilônia como um exilado, como um cativo, mas nós lemos aqui, logo no primeiro versículo do capítulo 6, dizendo: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Daniel chegou à Babilônia como um exilado, um cativo. Babilônia não era a nação de Daniel, mas a Bíblia diz que ele chega ali como alguém que estava cativo, mas de repente ele se torna um daqueles 120 príncipes, e desses 120, Dário seleciona 3 para ser presidente desses 120, e dentro desses 3 existe um, que é Daniel. Quando ele chega a um lugar como um cativo, mas Deus coloca Daniel sobre príncipes,
sobre presidente, sobre aquele para governar, porque daqui já tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Aqueles que Deus chamou, aqueles que servem a Deus, aqueles que têm um coração exclusivamente para Deus, não ficam, não ocupam lugares de desonra, não ficam em lugares baixos, amém? Aqueles que têm uma vida exclusivamente para Deus, um coração entregue ao Senhor, ocupam lugares altos, mesmo que você não queira. No capítulo 3, mostra um Daniel exilado, mas já aqui no 6, como nós vemos, mostra um Daniel que se torna governador sobre toda a nação, e a nação que não é sua. Daniel começa a ser presidente e a governar ali na Babilônia. Só que essa não era a nação dele. Daniel recebe uma exaltação no capítulo 6. E é muito lindo quando nós falamos sobre exaltação e sobre honra, sobre aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Quantos aqui já receberam promessas? Glória a Deus. Mesmo que não tenha escutado ninguém falar, né, através da boca de um profeta, mas tudo aquilo que você escuta da Bíblia, da palavra, tudo aquilo que é ministrado aqui, os louvores, tudo aquilo que você vai recebendo daqui, tudo isso são promessas que são liberadas do altar para mim e para a tua vida, amém? Então você, mesmo que esteja aqui hoje, pela primeira vez, já de ouvir as canções, os louvores, você já recebeu uma promessa. Só essa canção que nós estávamos cantando já é algo lindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem não quer descansar, gente? Em meio a tantas guerras, em meio a tantas tribulações. Então falar de exaltação é falar de coisas boas que todo ser humano, por mais humilde que seja, quer viver. Por todo ser humano que mais simples que seja, quer viver. Talvez não por ego, não por orgulho, mas para viver as promessas de Deus, para viver aquilo que Deus tem. Amém? Só que antes de Daniel chegar a essa exaltação, antes de nós chegarmos no capítulo 6, aí nós vamos ver o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, Daniel foi passando. No capítulo 3, a Bíblia fala que Daniel é um exilado, e aí você vai ver o capítulo 4, capítulo 5, e aí no 6 ele foi exaltado. No 6, Deus coloca Daniel sobre uma posição de exaltação. Sempre na nossa vida é da mesma forma. Antes de você chegar no capítulo 6, você vai passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, até chegar um período em que Deus vai te colocar ao lugar em que Deus te prometeu, ao lugar em que Deus falou que você viveria. Mas o mais interessante é que já no capítulo 6, no versículo 1 do capítulo 6, Deus exalta Daniel e coloca ele no meio dos príncipes, mas mais para baixo nós vamos ver Daniel sendo lançado na cova dos leões. Deus entrega coisas grandes para nós, queridos. Deus nos chama, Ele nos escolhe, nos chama, e aí nós começamos a caminhada com Cristo, começamos a conhecer a Deus e passamos algumas provações, somos tentados em algumas áreas da nossa vida, mas aí nós não desistimos e continuamos, e aí nós vamos ocupando os lugares que Deus nos prometeu e alcançando coisas que Deus disse que um dia nós alcançaríamos. Só que aí quando nós chegamos lá, onde nós pensamos, agora se cumpriu, Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu, aí Deus vai e permite que você vá parar na cova dos leões, como foi com Daniel. Então todo momento em que nós vivemos um cumprimento de promessa, em que nós estivermos em um lugar de exaltação, se prepare, que virá algo que vai forjar a tua fé, vai forjar o teu caráter, vai forjar o teu coração. Mas não se preocupa, porque Cristo não nos abandona. Ele é o único que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele não nos abandona nunca. Quando Daniel ocupa esse cargo, a Bíblia diz que está ele e mais 2, certo? 120. Desses 123, um deles era Daniel. Daniel está no mesmo cargo do que outras 2 pessoas estão. Só que a Bíblia diz que Daniel, ele tem um espírito diferente. Há um espírito diferente na vida de Daniel. Então, aqueles que têm um espírito diferente não conseguem ficar no mesmo lugar que outros.
ocupar os mesmos cargos que outros, porque o espírito diferente que habita dentro de nós, ele começa a nos empurrar para viver um novo todos os dias. Nós estamos em um lugar de ocupação aqui, fazendo algo para Deus aqui hoje, mas o espírito que está dentro de nós está nos empurrando. Não é só isso, não é só aí. Daniel estava em um lugar onde outras duas pessoas estavam ocupando o mesmo cargo que ele, mas havia um espírito diferente dentro de Daniel que estava empurrando ele para viver algo mais sobrenatural, algo maior do que aquilo. Daniel talvez estivesse achando que aquilo que ele estava vivendo era o suficiente, era o que Deus tinha para ele, mas havia algo muito maior, e é algo que nós ministramos aqui, e sempre estamos pregando a palavra e dizendo aqui, o que Deus tem sempre é maior. Viver com Deus é viver em novidade de vida, todos os dias Deus tem algo novo. Nunca se contente ou se limite com algo que Deus vai fazer na sua vida, com um sonho que Deus realizou, com uma promessa que se cumpriu. Não, aqueles que têm um coração exclusivos para Deus, aqueles que têm a vida entregue ao senhorio de Jesus Cristo, vive todos os dias algo novo, todos os dias. Aí você de repente vem a um culto como esse, Deus te usa como um profeta para falar na vida de alguém, para trazer uma palavra de conhecimento, e aí você volta e você fica, meu Deus, Deus me usou, porque aquela pessoa testificou o que você falou, e isso é poderoso. O dom que eu pedi a Deus quando eu me converti, porque quando eu via aquelas pessoas entregando profecia, eu falava, meu Deus, eu quero isso um dia, eu quero viver isso um dia. Aí você busca a Deus e Deus te proporciona isso, porque aquele que busca encontra, aquele que pede recebe. E aí você vai pedindo, você vai clamando, vai buscando e vai encontrando, e Deus vai entregando. Só que aí você volta no outro culto, e no outro culto Deus te usa para orar por alguém que estava com dor de cabeça, e a pessoa diz que a dor de cabeça dela passou quando você orou, e você diz, uau, Deus me usou para curar aquele enfermo. E você vai para a tua casa, mas a tua vida continua sendo uma vida exclusiva para Deus, continua sendo uma vida de entrega para Deus. Aí você volta um outro culto, e aí Deus te usa para uma pessoa que estava com caroço, e o caroço some. Ou para a mulher que não podia engravidar e ela engravida, que ela era estéril, mas ela passou a gerar depois que recebeu a sua oração. E aí você volta para casa e você fica feliz, porque Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu que Ele faria um dia através da sua vida. Mas a tua vida é uma vida exclusiva para Ele, é um coração exclusivo para Deus. Aí você volta a outro culto e tem um paralítico aqui, e aí você começa a orar por ele, e de repente ele levanta e anda, e aí você glorifica a Deus, só que a glória é para Ele, porque quem faz é o nome de Jesus. Mas você volta feliz porque se cumpriu. Aí depois te chamam no cemitério e falam para você fazer um velório, e você ora pelo morto e ele ressuscita. E aí por diante, por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável de águas vivas. A Bíblia diz que Jesus, a apóstola, estava ministrando aqui hoje de manhã, quem esteve aqui escutou, poderoso o culto. Ela falou que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Mas aí a Bíblia diz em João, Jesus está dizendo, o próprio Cristo está dizendo, vocês farão obras maiores do que eu faço, se fizerem o quê? Se cumprirem os meus mandamentos. Se tiver uma vida exclusiva para mim, um coração entregue para mim. Então o que Deus tem para nós não tem limites. Você já se imaginou fazendo coisas maiores do que Jesus? Você já se imaginou ressuscitando alguém com 5 dias morto? Porque Jesus fez isso com 4. Mas Ele está dizendo, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e as farão maiores do que estas. Aqueles que são exclusivos para Deus, nós não podemos se contentar com pouco, ou mesmo que nós achamos que é muito, porque o que Deus tem para nós é muito maior. Nós não podemos se contentar em estar ocupando os mesmos lugares do que outras pessoas. Por quê? Porque se nós... pastor, então eu tenho que ser diferente. Sim, você tem que ser diferente, porque quando nós nos conformamos em ocupar os mesmos lugares que outras pessoas, nós vivemos o que outras pessoas vivem. Mas o espírito diferente que está dentro de mim, de você, está nos empurrando para viver algo novo todos os dias, está nos impulsionando para viver o sobrenatural de Deus todos os dias. Dentro de Daniel havia um espírito diferente, e Daniel começou a se sobressair. E se tem uma hora, queridos, na vida do crente, pastores, que começa a gerar problema, é quando a vida do crente começa a se sobressair. Quando a tua vida começa a se sobressair em qualquer área, os problemas eles começam a surgir.
os problemas começam a acontecer, o Espírito que está dentro de você te joga para frente. O Espírito que está dentro de você te joga para viver. O Espírito que está dentro de você não te deixa ter medo. O Espírito que está dentro de você te encoraja, te impulsiona. Não te deixa ficar parado nas pessoas. Não te deixa ficar parado nos problemas. Não te deixa ficar parado nas más conversações. Não, Ele está dentro de você e Ele está te impulsionando a ser melhor todos os dias, a ter uma transformação de mente, a viver uma metanoia, a viver algo novo todos os dias. E esse Espírito, ele estava dentro de Daniel. Quando você começar a ocupar os lugares que Deus tem para você, você vai começar a se sobressair, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso, amém? O Espírito Santo de Deus vai começar a te levar a ocupar outros lugares. Então você que está aqui hoje, eu não sei qual que é o seu cargo da tua empresa, se você tem sonho de ser um empresário ou de ser um chefe lá dentro da empresa onde você trabalha. Eu não sei na igreja, eu não sei dentro da sua casa, eu não sei qual área da tua vida. Eu sei que em todas elas, a ocupação que Deus tem para você são nos lugares altos, são como governadores, como presidentes, como príncipes. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Mas não foi para nós nos sobressairmos, para que a glória viesse para nós, para que nós pudéssemos nos encher e se achar de alguma forma e achar que as coisas que acontecem é sobre nós. Não, é para que a glória de Deus seja manifesta através da minha e da tua vida. E toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração seja entregue somente a Ele. Não queira viver o que todos vivem, amém? Não deseje viver o que as pessoas lá fora vivem. Ontem, antes de deitar, o Jonathan estava assistindo um documentário. E era um documentário de pessoas que têm muito dinheiro e não tem o que fazer com dinheiro, resumindo. E eu assisti 5 minutinhos daquele documentário. E eu fiquei pensando, são pessoas que têm tudo. A mulher dizia assim, eu quero comprar essa casa aqui do lado e essa daqui, porque é eu, meu marido e uma filha, mas eu preciso de mais espaço para as minhas roupas. A casa é uma mansão de 5 quartos, mas ela precisava de mais lugar para as roupas dela. E são tudo histórias verídicas, reais. E observando aquilo, eu falei, meu Deus, nós corremos atrás de tantas coisas desse mundo, quando o que Deus tem para nós é algo tão sobrenatural, algo tão surreal. Queremos tanto as riquezas dessa terra e às vezes almejamos essas coisas, involuntariamente aprendemos a querer ter as coisas dessa terra. Mas o que Deus tem para nós é algo muito maior. O que Deus tem para nós vivermos é algo muito maior. Daniel tinha um coração exclusivo para Deus. Daniel tinha uma vida totalmente entregue a Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. O Espírito que está dentro de você não vai permitir que você ocupe o mesmo lugar por muito tempo, que você fique paralisado por muito tempo. Talvez seja só por um período, você pode chegar como um exilado, mas o que Deus tem para você é para te colocar como um príncipe, como um sacerdote, é como um presidente, é para governar, é para reinar. E eu não estou falando de você ter as riquezas dessa terra, porque essas coisas não nos preenchem. Vendo aquelas pessoas com tanto dinheiro, mas vazias por dentro. Mas dentro de nós, queridos, há algo tão precioso, chamado Espírito Santo de Deus. Dentro de nós há um Espírito diferente, que nos faz viver coisas sobrenaturais. Assim como ver um morto ressuscitar, assim como ver um paralítico andar, assim como ver o céu descer em um culto, orar e saber que tem alguém te ouvindo, ou como passar por algum momento difícil e saber que nós temos um esconderijo, debaixo das asas do Onipotente nós temos um lugar onde nós podemos recorrer, um lugar onde nós podemos ir e conversar e falar com Deus e ficar com Deus, e tem alguém ali que está nos escutando, que está falando conosco. Fizeram uma reunião para achar um erro em Daniel. Por quê? Porque quando Daniel começou a se sobressair, pastor Joás, os que estavam em volta dele não suportaram e falaram assim, vamos procurar alguma coisa que incrimine Daniel.
no versículo 5, no versículo 4 vai dizer: então os presidentes e os príncipes, aqueles 120, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Fizeram uma reunião para poder encontrar um erro na vida de Daniel. Ei, queridos, crente de verdade, que tem um coração, uma vida exclusiva para Deus, incomoda o inferno, ao ponto do diabo fazer uma reunião para procurar um erro, para poder te derrubar, para procurar um erro, para querer acabar com a tua vida, para procurar um erro, para te desestabilizar. Mas a Bíblia diz que eles se reuniram, procuraram e não acharam, porque Daniel era fiel. Não é porque Daniel era santo, não é porque Daniel não tinha erro, é porque Daniel era fiel. Aqueles que andam em fidelidade com Deus, não se encontra nada para ser incriminado. Eles queriam incriminar Daniel. Ei, bendito é o crente que ainda dá trabalho para o diabo para querer investigar a tua vida. Ei, se estão se reunindo para falar mal de você, para procurar um erro de você, você é bendito então. Você é bendito, você é daqueles crentes raiz, que é perseguido, que é caluniado. Por quê? Porque é isso que o diabo faz. Então significa que Deus, o Espírito que está dentro de você diferente, está te empurrando. Deus está te empurrando para viver o propósito. E sempre vai incomodar alguém, sempre vai incomodar alguém. Não tem como. Aí você pode dizer: pastora, mas eu não queria que as pessoas pensassem mal de mim. Eu não queria causar isso no coração de ninguém. Então você pode ficar na mesma estação que você está e viver o que todo mundo vive. Mas se você tem um espírito diferente, esse espírito ele vai te incomodar e te impulsionar para viver. Quando você for ver, você já está vivendo. Quando você for ver, você já está colhendo daquilo que você plantou. Quando você for ver, você já está na rota, no caminho daqueles que governam, daqueles que estão assentados junto com os príncipes, com os presidentes. O que Deus tem para a sua vida é exclusivo para você. E o Espírito que está dentro de mim e de você é quem nos conduz a viver as promessas de Deus e tudo o que Deus tem para mim e para você. Eles queriam encontrar algo para falar de Daniel. Eles queriam dizer: lá vai o adúltero, o mentiroso, o ladrão. Mas eles não encontravam. Ei, as pessoas querem te chamar de adúltero, querem dizer que o que você vive dentro da igreja é mentira, querem dizer que você é falso profeta, querem dizer que você é só um menino, não sabe nem falar, querem dizer que você não vai chegar a lugar nenhum, querem dizer que o que você está fazendo aqui é passageiro, é transitório, daqui a pouco acaba, é só fogo de palha. Mas não vão encontrar nada, porque quando olharem para mim e para você, vão ver que nós somos fiéis a Deus, que temos uma vida exclusiva para Deus. Então pode reunir o inferno e querer falar mal, podem se reunir para querer achar um erro, não vão encontrar, porque aqueles que são fiéis a Deus, até no momento de prova, até no momento difícil, se encontram debaixo das asas do Onipotente. Aí ali é um lugar secreto, onde eles não te vê, aonde o inimigo não te enxerga, ele não pode te ver. Procuraram um erro, Lucas, em Daniel, não encontraram. Aí foram até a casa de Daniel. Foi liberado um decreto, assinado pelo rei, em que durante 30 dias não poderiam adorar a nenhum outro Deus. Ei, eles queriam pegar Daniel, aí não saía da bota dele. Ficaram perseguindo Daniel, porque eles queriam um erro. Aí eles chegam na casa de Daniel. A janela está aberta, não estava tudo fechado. Israel é calor, gente, é quente. E crente não sabe orar baixo. Crente bota um louvor nas alturas e começa a falar em línguas. E eu já imagino Daniel, que tinha um espírito diferente, cheio desse espírito. A Bíblia diz que eles chegaram na casa de Daniel, pastor Joás, e Daniel estava de joelhos orando ao seu Deus. Ei, não importasse, Daniel sabia que ele seria morto. Quando ele recebeu o decreto, ele sabia: eu posso morrer. Mas Daniel fez o que? Se desesperou, foi para o psiquiatra, foi para o psicólogo, se entupiu de remédio? Não. Ei, Daniel foi para a casa dele.
dele havia um jardim, a Bíblia diz, ele abriu a janela, dobrou o seu joelho e começou a orar, porque Daniel não tinha medo, ele era fiel ao Deus que ele servia, mesmo diante da morte. Ei, Daniel não temeu aqueles que estavam procurando brecha. Quantas provações nós passamos e pensamos, eu não vou na igreja hoje porque eu não estou bem, eu não quero orar, eu vou ligar a Netflix, vou assistir um filme, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar sozinho. Mas quando nós estamos nesses momentos, queridos, aí é que nós temos que ir para a igreja. Pastora, mas para onde eu vou? Estou sentindo que eu vou morrer, o problema parece que vai me matar. Para onde eu vou? Tu vai para a igreja, vai para o teu quarto de oração, entra no jardim, fala com Deus. Mas vão ouvir eu orando e está todo mundo sabendo que vão me matar, não tem problema. Continua orando, continua clamando, continua buscando, não tem problema. Estão procurando uma brecha, mas não vão encontrar. Quando procurarem, vão te ver orando, vão te ver aqui na igreja, de mãos levantadas, mas vão dizer, ai, mas ele está cheio de problema, ai, mas ele está devendo todo mundo, mas está com dívida. Não tem problema, vão te ver adorando a Deus. Aí vão te dizer, você é hipócrita. Você vai dizer, não, é porque eu estou numa grande obra e eu não posso parar. É porque Deus me chamou para reconstruir muros. É que Deus me chamou para viver um propósito sobrenatural muito maior do que o propósito dessa terra. Ei, quando te procurarem, vão te encontrar orando. Orabantu yorakasu yoromantu yorobasho yerebandayasho. Eramantu yondongashu yorobasu yorobandarabash. Orabashu yorobas. Ei, queridos, Deus está falando aqui nessa noite. Nós precisamos ser como Daniel. Precisamos ter uma vida exclusiva para Deus. Daniel não temeu, ele foi para a tua casa orar. Ele foi orar, ele foi falar com Deus. Talvez Daniel sabia que ia morrer, porque o decreto era de morte. Ei, Daniel, como presidente, ele tinha benefícios, Lucas, ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, e quem governava era ele, quem mandava era ele. E quando ameaçaram tirar tudo que Daniel tinha, ou nega o seu Deus ou morre, Daniel vai para o quarto de oração e começa a orar ao Senhor. E aqueles que perseguiam Daniel, perseguiam tanto que não saía da porta da casa de Daniel, porque observaram, quando eles chegam no rei Dário, eles dizem, aquele a qual o decreto foi liberado para não fazer oração durante 30 dias, ele ora 3 vezes ao dia. Durante 3 vezes ao dia ele está lá orando e clamando a Deus. Ei, quanto tempo nós temos gastado aos pés do Senhor, orando e falando com Deus. Pastora, talvez eu não seja como Daniel, então nessa noite Deus está nos levantando como Daniel nessa geração, porque nós precisamos ter uma vida de oração, queridos. Precisamos ter uma vida com Deus. Precisamos abrir a janela do nosso quarto, deixar os vizinhos escutar a nossa oração. Vão dizer, lá vai um doido. Você vai dizer, sim, eu não nego meu Deus. Vão procurar o adúltero, mas não vão achar, porque ele recebeu palavra. Ele pode ter sido antes, mas agora não é mais não. Vão procurar um mentiroso, mas também não vão achar, porque agora ele anda na verdade. Ei, vão procurar aquele que rouba, aquele que trafica, aquele viciado, não vão achar. E quando forem atrás, vão abrir, vão chegar perto da sua janela e vão escutar você orando a Deus. Qual é o erro? Que erro bom é esse? Dizer, mata ele, porque ele ora 3 vezes por dia.
no versículo 7, diz assim: todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em prolongar o edito real e confirmar a proibição de qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O decreto era de morte. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube do edito, que o edito estava assinado, entrou à sua casa. Ora, havia 4 janelas abertas do lado de Jerusalém. Quando você vai para Jerusalém, chega lá em Israel, em Jerusalém, algo muito interessante, você escuta muitas orações. Nós observamos isso, nós tivemos a oportunidade de participar de um Shabá lá, e os judeus, você não vê mais eles na rua. Você vê que na sexta-feira, até por volta das 17 horas, as ruas são muito movimentadas, eles são em muitos, você vê que há muito trânsito na rua, nas ruas de Jerusalém, mas quando acontece o pôr do sol, às 18 horas tudo se encerra, você já não vê mais judeu na rua, você não vê mais eles fazendo nada, você vê só os comércios dos árabes abertos. E o interessante é que da meio-dia do sábado, você começa a ouvir nas mesquitas, os muçulmanos orando. Eles começam a orar em uma mesquita, e elas são altas, e na ponta delas tem, como que chama, não é microfone? Alto-falante. Tem uns alto-falantes lá na ponta das mesquitas, e você consegue, de onde você estiver de Jerusalém, você escuta, porque há várias mesquitas lá, você escuta eles orando. Você escuta eles orando. E eu achei interessante isso, porque os judeus vão para dentro de casa e eles estavam orando ali. Eles fazem questão que os judeus que estão ali vivendo o seu Shabá escutem a oração deles. Você vê uma guerra espiritual de religião ali. E os árabes estão nos comércios vendendo, querendo que você compre, querendo que você gaste. E você vê aquela guerra espiritualmente falando, de religiões, de crenças. Mas algo que me chamou a atenção é que eles não se importam quem está ouvindo a oração deles. Eles colocam alto-falante para que toda Jerusalém escute. Haviam 4 janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não começou a orar 3 vezes ao dia quando começou as perseguições contra Daniel. Ele já costumava fazer. Às vezes você pode dizer: pastor, eu orei quando eu estava mal, no meu dia mal, mas não resolveu. Eu continuei mal. Mas é porque você já não tinha o hábito de orar. É porque já não tinha uma vida com Deus. Porque aqueles que têm uma vida com Deus, mesmo quando os dias são bons, quando chega o dia mal, faz a mesma coisa que nos dias bons. Continua orando. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 13. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá. Olha como eles se dirigem a Daniel. É os filhos dos cativos de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Daniel não parou de ser quem ele era ao ouvir um decreto de morte, ao ouvir um decreto de perseguição. Se ele já orava 3 vezes ao dia, e havia descoberto que, ficou sabendo que tinha um decreto, que iriam matar todos aqueles que orassem para qualquer outro Deus ou homem, naquele tempo, mas Daniel continuou fazendo o que ele fazia. Ele não parou. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões.
E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, porque o rei, ele não queria que isso acontecesse. Foi uma manipulação dos presidentes, uma manipulação para que o rei assinasse aquele decreto, para que incriminasse a Daniel. Eles não achavam erro em Daniel, então eles mesmos disseram: nós só vamos encontrar um erro se mexermos com o Deus de Daniel. Queriam proibir Daniel de orar. Talvez eles já até sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, e foram lá se certificar, porque a Bíblia diz que eles estavam atrás de uma brecha. E quando o rei assina o decreto, eles vão lá para a casa de Daniel, para ver se ele está cumprindo com aquilo que estão falando para ele fazer, ou se ele está fazendo o que ele sempre fez, porque ele sabe quem ele é. Daniel tinha uma identidade em Deus. E aí manipularam o rei para que assinasse o decreto. E depois o rei descobre que quem fez isso? Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Versículo 25, olha o que aconteceu. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Olha o que se cumpriu na vida de Daniel. Ele foi parar na cova dos leões. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Alguns versículos antes você vai ouvir sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. E vai ver que foi praticamente a mesma situação que Daniel. Adora a estátua. Se não adorar, vai ser lançado no fogo. Eles não adoraram, foram para o fogo. Mas a Bíblia diz que eles viam um quarto homem lá. Nós só não jogamos 3, não foi só Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eu estou vendo um quarto homem lá? Ei, porque Deus não abandona aqueles que não o negam. Deus conhece aqueles que o conhecem, aqueles que não abandonam no meio da provação, aqueles que não abandonam quando a conta tá no vermelho, aqueles que não abandonam mesmo quando todos abandonam. Ei, Deus não te esqueceu, Deus não esquece de nenhum dos seus. Eles foram lançados na fornalha. A Bíblia diz que aqueles que levaram ele estavam encapuzados para se proteger do fogo, foram queimados. Mas Abidnego, Sadraque e Mesaque, não aconteceu nada, porque Cristo estava com eles lá naquela fornalha. Deus estava lá, o quarto homem estava lá. Aí no capítulo 6 nós vemos Daniel na mesma situação. Nega, não vai orar, 30 dias sem orar, ou você vai morrer. E Daniel, como de costume, 3 vezes ora ao Senhor. O rei triste, porque ele tem que cumprir com aquilo que ele assinou, lança Daniel na cova. Mas a Bíblia diz que Daniel fala: e chegando-se à cova, no versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Diante daquelas pessoas, Daniel era um risco. Diante daqueles presidentes,
Daniel tinha alguma coisa errada, e eles precisavam encontrar. Por que Daniel estava prosperando? Por que Daniel estava ocupando os melhores lugares? Por que Daniel estava pregando com tanta autoridade? Por que Daniel era um obreiro que servia com excelência? Por que era um levita que adorava a Deus e as pessoas eram curadas? Por que era um tio da escolinha que ministrava as crianças e elas eram cheias do Espírito Santo? Por que cuidava do som e as coisas iam bem? Por que pastoreava uma igreja e o rebanho era bem pastoreado? Eles não conseguiam entender por que entra no trabalho e prospera, por que onde chega as coisas dão certo. E ficaram procurando erros contra Daniel. Não encontraram nada. Manipularam o rei, assina. Daniel vai para a cova dos leões. E aí você vai pesquisar o que significa o nome Daniel. Deus é o meu juiz. Deus mandou um anjo fechar a boca do leão. Não fez nada com Daniel. Porque Daniel era o juiz, Deus era o juiz de Daniel. As pessoas estavam incriminando Daniel, mas Deus não incriminou Daniel. Então nada pode acontecer com aquele que Deus não libera decreto nenhum de morte. Nada podia acontecer com Daniel, porque Deus não disse que algo aconteceria com ele. Porque a Bíblia está clara que diante de Deus havia inocência da parte de Daniel. Ei, nada pode acontecer com você se o decreto não vir direto de Deus. As pessoas podem até dizer: vai morrer, não vai suportar, vai para a cova dos leões, o leão vai engolir. Não vai. Deus manda um anjo, fecha a boca do leão, ou manda o quarto homem lá para te proteger da fornalha. Não adianta. Aqueles que servem a Deus, que tem uma vida exclusiva para Deus, dano nenhum vai te acontecer. Dano nenhum vai te acontecer. Nada vai acontecer a você, porque o decreto não veio de Deus. E quem é o juiz da tua vida é Ele. Quem é o juiz da minha vida é Ele. A vida de Daniel glorificou a Deus, queridos. Se Daniel tivesse desistido, a ordem de Dário não seria que todos adorassem aquele Deus. Se Daniel tivesse parado, se Daniel tivesse obedecido e não tivesse ido para o quarto dele orar, se Daniel tivesse parado nas perseguições, nas calúnias, nos problemas, a vida de Daniel não iria glorificar a Deus. Por causa de Daniel, todos reconheceram que o Deus dele era um Deus vivo, que salva, que livra e que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Quando as pessoas olharem para mim e para você, elas vão ver a glória de Deus. Quando olharem para mim e para você, quando os invejosos olharem para mim e para você, vão até procurar um erro, mas não vão encontrar. Não vão encontrar. Porque eles vão dizer assim: lá vai alguém que tem uma vida exclusiva para Deus. Aí para encontrar um erro, eles vão ter que mexer com teu Deus. E quando mexe com teu Deus, Ele fecha a boca do leão, entra na fornalha com você. Ele não te abandona. Eu não sei qual o lugar que você tem ocupado nesse tempo, mas há algo novo que Deus tem para mim e para você. Há algo a mais que Deus tem. No versículo 25 diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Por causa de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Por causa de Daniel. Talvez Daniel estava lá quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados. Talvez ele tenha visto o quarto homem dentro da fornalha. E se Deus foi Deus para livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego, era Deus para livrar ele da cova dos leões. Se Deus foi Deus para livrar eles, queridos, é Deus para nos livrar. Porque Ele é o mesmo Deus. Porque Ele não mudou. Não importa o lugar que você esteja ocupando hoje, entenda, há um lugar mais alto que Deus deseja te colocar. Há um lugar mais alto que Deus deseja nos levar. Mas a nossa vida precisa ser uma vida totalmente exclusiva para Ele. Nós precisamos ter uma vida exclusiva para Ele. Não podemos nos limitar
temos que avançar. Dentro de nós há um espírito diferente. Pastor, eu não sinto esse espírito. Eu não sei que espírito é esse que você está falando. Então peça isso ao Senhor hoje. Diga: Deus, eu quero esse espírito diferente que estava com Daniel. Esse espírito que conduzia Daniel a orar 3 vezes ao dia. Esse espírito que fazia Daniel não desistir mesmo ele estando diante da morte. Como disse a canção, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Será que se você estiver perto de morrer hoje, será que se te ameaçarem de morte hoje, qual vai ser o seu posicionamento? Vamos nos autoavaliar hoje. Nós estamos no dia 11, faltando 20 dias para encerrar o ano de 2022. Qual tem sido o meu e o teu posicionamento? O que nós somos exclusivos, o que a tua vida é exclusiva é aquilo que você mais se dedica. Daniel se dedicava 3 vezes ao dia. Ele parava tudo para falar com Deus. Nós achamos às vezes que não dá, porque a correria, o dia a dia, as situações, os problemas, o trabalho, a faculdade, a escola, consome um pouco do nosso tempo, a família, cuidar da casa, dos filhos, o marido tem que ser o provedor, isso consome o tempo. Mas tem uma hora que nós temos que nos desligar de tudo e de todo mundo. Hoje nós fizemos um discipulado lá em casa, com os líderes dos ministérios e aqueles que ministram aqui no altar, que ministram oferta, que ministram a palavra, que dirigem o culto. E é muito legal porque além desse período que nós ali estivemos ali na mesa aprendendo, nós ficamos em comunhão, então nós rimos. Isso é legal. É gostoso. Quando acabou o discipulado, nós podemos almoçar churrasco de novo. Estou 3 dias comendo churrasco. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E aí eu só comia bolinha de chuva quando eu era criança. Então as coisas mudaram. E depois que finalizou o discipulado, passamos algumas orientações, algumas melhorias. Não sei se você viu, mas o culto vai acabar no horário hoje. Não é só porque o Jonatas não está aqui. Amém? Vocês têm que crer comigo, igreja, senão não vai dar certo. A Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Não é só porque ele não está aqui, amém? É porque nós estamos nos organizando. Aleluia! Ele está também aproveitando, ele foi para a IAP-SED hoje, ministrar a Santa Ceia lá junto com o apóstolo. E aí quando nós terminamos, nós ficamos em uma comunhão ali, legal. Mas quando eu vi que já ia dar 5 horas, e eu estava no culto hoje aqui de manhã, fomos dormir tarde ontem. E logo depois do culto aqui, fui para lá, para casa, ajeitar as coisas, para preparar esse discipulado, enfim. Corremos. Sábado, nós fizemos 4 discipulados com 4 ministérios, 2 daqui, 2 da IAP-SED. E, por fim, eu vi o horário, eu falei, não dá mais para eu ficar aqui. Eu preciso sair, mas como deixar as pessoas lá em casa? Eu olhei para o Jonas e eu falei, eu preciso ir. E é todo mundo de casa aqui, é todo mundo chegado, mais chegado que irmão. E ele falou, eu também preciso ir, porque eu também vou pregar. Eu falei, então quem sair primeiro, ganha, né? Eu dei um tchau para a Stephanie, bem de canto. Falei, Stephanie, quando você for embora, me avisa. Quando todo mundo for embora, para eu descer, para ajeitar aqui o salão. Mas eu preciso subir. Eu fui para o meu quarto, fechei minha porta, tranquei a porta e eu perdi as contas de quantas vezes bateram na porta lá e até agora eu não sei nem quem é, se era minhas filhas, se era o Jonatas, se era... Eu sei quando eu abri a porta de casa, parecia uma creche lá. Tinha um monte de mãe com criança, esperando para descer para o culto. Mas eu fechei a porta e eu fiquei no quarto. Porque tem hora que nós precisamos fazer isso. Meu celular estava tocando, estava chegando mensagem. Tinham pessoas na sala de casa, tinham pessoas lá embaixo. E eu gosto desse momento de comunhão, mas eu preciso amar mais estar com Ele. Eu sabia que hoje precisava entregar algo aqui. Então nós temos que fazer certas renúncias na nossa vida.
para que a nossa vida seja exclusiva dele. Se eu passar horas no Netflix, então minha vida é exclusiva do Netflix. Se eu passo horas nas redes sociais, então a minha vida se torna exclusiva da rede social. Se eu passo horas e horas pensando no meu trabalho, na minha empresa, então a minha vida vai se tornar cativa a isso, exclusiva a isso. Pastora, mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho que estudar, sim. Mas o que a tua vida é exclusiva? O que você faz mais? Há um tempo determinado para todas as coisas, a Bíblia diz em Eclesiastes 3. Dá tempo para você trabalhar, dá tempo para você estudar, dá tempo para você buscar Deus, dá tempo para você se entregar ao propósito de Deus. Nós precisamos, queridos, ter uma vida exclusiva a Deus. Nós estamos profetizando que aquilo que nós vivemos esse ano vai duplicar o ano que vem. Nós estamos profetizando e crendo que nós viveremos uma grande multiplicação ano que vem, uma porção dobrada de unção, uma porção dobrada de prosperidade, uma porção dobrada de ministério, uma porção dobrada em todas as áreas da sua vida. Isso é o que nós estamos profetizando, que nós viveremos no ano de 2023. Mas se nós estivermos dividindo a nossa vida com outras coisas, nós não vamos viver. Você vai finalizar o ano de 2023 e vai dizer: pastor, o que vocês falaram foi uma abobrinha, porque eu não vivi. Mas só não vai viver aqueles que não têm uma vida exclusiva para Deus, aqueles que não se rendem, aqueles que não sentam à mesa para comer os manjares do rei, para agradar as pessoas. Daniel tinha oportunidade, ele foi convidado para comer da comida do rei, para se embebedar. Vem, Daniel, você precisa ficar forte para assumir um lugar de reinado. Você vai ver isso nos capítulos anteriores ao 6. Vem, Daniel, você precisa comer, porque o rei quer você bonito, você tem que ficar belo. E Daniel disse: não, essa comida eu não vou comer, isso aí não é para mim, isso aí é contaminado, eu não vou comer disso, eu não vou me assentar à mesa com esses daí, eu não vou comer da comida deles. Ei, uma vida exclusiva para Deus. Daniel tinha que querer agradar o rei. Ele tinha que querer agradar o rei. Por quê? Porque o rei estava ali oferecendo a ele um cargo melhor. Mas ele queria agradar ao Deus dele. Não se rendeu. Não comeu os manjares do rei, não comeu aquilo que foi lhe oferecido, não bebeu aquilo que foi lhe oferecido. E aí depois, você vai ver no capítulo 6 que ele foi exaltado, jogado na cova, e o nome do Senhor foi exaltado depois. Porque Daniel sobreviveu ao meio de tempos difíceis, num lugar onde nem era o lugar dele. A Babilônia nem era o lugar dele, mas ele estava ali, governando, sendo livrado e glorificando o nome do Senhor. Nós precisamos ter uma vida exclusiva para Deus, amém? Coloque-se de pé. Há dentro de nós, queridos, um espírito diferente. E esse espírito é quem nos impulsiona a viver coisas sobrenaturais. Esse espírito não nos deixa desistir. Em outras traduções você vai ver que a Bíblia diz que em Daniel se achou um espírito excelente. E esse é o espírito que habita dentro de mim e de você. É um espírito excelente, que nele não há medo, não há temores, não há dúvidas. Ele só nos impulsiona quando nós estamos passando por dias difíceis. Ele nos abraça. A Bíblia diz que Ele é o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso ajudador. Há um espírito dentro de nós
que vai nos impulsionar a viver tudo aquilo que Deus tem para nós e vai nos conduzir a ter uma vida exclusiva para Ele. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus no seu lugar.